Bom, muito boa noite, amigos, amigas do Facebook, da rede social. Hoje nós vamos debater dois temas importantes demais para qualquer ação municipal e qualquer ação social também, né? Que são a questão da mulher e a questão da juventude. Temos que, sempre quando a gente pensa em política e ação pública, contemplar a diversidade que nós temos na sociedade e as situações diversas que nós enfrentamos. Essa live eu tenho o prazer, a honra, a alegria de receber duas pessoas jovens ainda, né? A Andréa Toledo, que é psicóloga do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Depois ela se apresenta com mais detalhes, viu, André? E o Carlos Roberto de Almeida Júnior, Carlão, que é professor formado em ciência social e tem um trabalho com jovens. Jabuticabalense, embora já estejam há um tempo afastados de Jabuticabal, mas me disse que ficou muito contente de poder participar desta live. Bom, eu quero vamos começar justamente com a questão das mulheres, né? Lembrar, tivemos essa semana um episódio lamentável, muito triste, envolvendo o Robinho, né? Um jogador de seleção brasileira, muito bom jogador, aliás, e mais 5 brasileiros condenados por estupro coletivo na Itália, né? De uma albanesa. A primeira instância italiana já os condenou. Um episódio lamentável, que revela uma violência contra as mulheres, infelizmente, muito mais comum. Não é nada raro acontecer esse tipo de coisa na nossa sociedade, né? Essa violência desmedida, uma brutalidade, 6 homens, né, estuprando uma mulher que não tinha nenhuma condição de se defender. E o agravante é que a justificativa do jogador, depois, né, tentando se desvencilhar do caso e combatendo o movimento feminista, dizendo que o problema não é o ato em si, mas é quem denuncia o ato, quem luta pelos direitos das mulheres. Errou duas vezes no episódio em si, e tentando calar a boca, tentando fazer com que as mulheres, quem luta pelos direitos das mulheres, fosse acuada. Bom, e a gente observa isso. Eu tenho uma visão de vida, né? Que a gente vai olhando para como eram os avós da gente, que não estão mais vivos, né? Meus não estão mais vivos, né? Meus pais, minha mãe, e como a gente foi evoluindo na sociedade, como fomos capazes de ter conquistas para o movimento feminino, né? As mulheres conquistaram o direito ao voto. Não era um direito dado às mulheres inicialmente, mesmo em países mais avançados que o Brasil. Houve essa conquista do mercado de trabalho, uma série de conquistas sociais que as mulheres foram tendo, embora haja muita discriminação ainda no mercado de trabalho. Pelo mesmo cargo, é comum que as mulheres recebam um salário menor, né? Bom, e temos vários temas, vários pontos, portanto, a conversar sobre a questão feminina, a questão das mulheres na sociedade. É um processo, nós não podemos acomodar. Avançamos porque houve mobilização, houve luta, mas ainda há coisas que devemos fazer. E eu gostaria de conversar um pouco nesse sentido com a Andréa Toledo. Vou dividir a tela aqui com ela, não é? Não, esse jeito fica melhor, né?
Andréa Toledo, que é uma psicóloga. Andréa, eu gostaria que você inicialmente se apresentasse, falasse da sua função profissional, né? Como que você atua nesta questão das mulheres. Tá. Meu nome é Andréia Toledo, sou psicóloga, trabalho no Hospital das Clínicas e sou supervisora do programa de especialização em psicologia clínica e hospitalar, membro do Comitê de Morte Materna do Hospital das Clínicas e trabalho na área da obstetrícia, né? Especificamente no centro obstétrico. E para mim é uma honra estar aqui nessa live falando de um tema tão relevante, né? Tão importante, que é falar sobre as mulheres, né? É, e eu preparei aí uma fala, tá? Primeiro a gente tem que situar que falar das mulheres, né? Nesse contexto social, cultural atual, é falar de relações de gênero desiguais, né? Nós avançamos muito, com certeza, tivemos muitos avanços, mas temos muito ainda para caminhar, né? Então a gente percebe ainda muita discriminação, né? Nos ambientes de trabalho, muita sobrecarga para as mulheres, né? Sim. E eu gostaria muito da gente estar aprofundando um pouquinho esse tema da mulher, né? Para a gente estar pensando junto políticas públicas, políticas sociais, né? Porque essas diferenças de relação entre os gêneros, né? Ela vai estar refletindo nas leis, vai estar refletindo em práticas sociais, em políticas sociais, né? Então é muito relevante a gente estar podendo aprofundar um pouquinho esse olhar, tá? É, E agora você tem alguma questão ou eu Eu, posso? eu gostaria, você trabalha no hospital, que é um hospital de ponta, não é? Hospital basicamente do SUS, eu acho, não é? Do SUS. Do SUS. Né? Aliás, devemos sempre valorizar isso, né, André? A importância do SUS Sim. na saúde do brasileiro, da brasileira. Né? Certamente nós temos algumas situações de violência que você enfrenta. Eu queria que você falasse um pouco os traumas que são ocasionados, como que é importante, como que o município poderia atuar, inclusive, né, mais fortemente, pensando na área da saúde. Não quero entrar na questão da segurança pública, que é uma questão que tem que ser considerada também, né? Mas eu queria tratar isso mais como uma questão de saúde, né? Envolvendo os diversos aspectos da saúde. Né? Como que a mulher fica é, é, é atingida por isso, quais as consequências, se ela tem já filhos, como que a família se porta, os outros filhos são afetados. É um drama, né, que a gente pode tentar evitar. E, e, e como tentar fazer com que isso diminua a violência contra as mulheres, trabalhando com as crianças, André, na rede escolar, não é? Incutindo, discutindo, apresentando, evidentemente respeitando a capacidade de compreensão de uma criança, esse tema do papel da mulher na sociedade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu queria então aprofundar esse tema e eu vou pautar aqui a minha fala num estudo muito interessante, que ele é intitulado Saúde da Mulher. O que poderia ser diferente? É um estudo de 2017 da Unicamp, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Federal da Paraíba, né? Então, ele inicia fazendo uma questão muito pertinente para a gente estar pensando, né? O que é ser mulher, né? O que a gente pensa quando a gente, né, nomeia dessa forma mulher? O que é ser mulher, né? E a gente vai estar observando que as relações, as práticas institucionais, as práticas profissionais, as práticas sociais,
elas são violentas, tá? Com a mulher, elas são preconceituosas e elas são, que é o pior de tudo, naturalizadas, né? Então, É falar banal, sobre é, é seria banal. banal, algo comum. E a gente tem que, enquanto debate aí desse tema, barrar, né, e tentar de todas as formas com que essa violência, com que essa normalização mesmo, né, dessa violência seja dessa forma, então, considerada, né? A gente tem que barrar essas práticas, tá? E que conceito é esse de mulher que a gente está falando? A gente tem que considerar aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos culturais, biológicos. Então, é uma gama aí de dimensões que a gente tem que estar considerando quando a gente fala da mulher, né? Para a gente pensar nas nossas políticas públicas, nas nossas práticas públicas em relação a essa mulher, né? Então, uma coisa muito interessante para a gente estar pensando é considerar singularidades, porque não pode existir um conceito único que vai caber tudo, sabe? Uma coisa generalizada, uma oferta de serviços, sabe? De uma forma muito padronizada, mecanizada e, né, tem que ser singular, né? Então, esse é o primeiro ponto importante que é debatido nesse estudo, né, que eu estou falando para vocês, que é considerar essa mudança mesmo de mentalidade que a gente tem, né? A gente poder considerar as singularidades, buscar esse protagonismo da mulher. Então, de que mulher que a gente está falando? Quando a gente abarca esse conceito do que é ser mulher, a gente está falando das mulheres negras, das mulheres do campo, né? Das indígenas, das ciganas, das mulheres em situação de rua, das mulheres com deficiência, de diferentes faixas etárias, mulheres com HIV, mulheres com escolaridades diversas, mulheres com religiões também diversas, de diferentes regiões, né? Então, a gente falar sobre o que é ser mulher é a gente procurar esse olhar que vai caber todas essas mulheres, né? As nossas práticas, as nossas políticas públicas, as nossas políticas sociais, elas têm que abarcar todas. Não pode ter um discurso onde todo mundo tem que se encaixar ali. Ao contrário, né? A gente tem que ampliar o nosso olhar sobre o que é ser mulher. Que mulher que é essa? Então, uma coisa muito importante a gente tem que pensar é enxergar o contexto dessa mulher, o contexto de vida dela. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante que em psicologia a gente observa, né? Quais os fatores de vulnerabilidade dessa mulher, né? Então, ela tem rede de apoio? Ela tem rede de apoio institucional? Ela tem rede de apoio familiar? Isso é muito importante, né? Qual é o contexto dela socioeconômico, né? Qual o contexto dela de racismo em relação ao racismo? Ela, ela, ela tá sofrendo, ela tá nesse meio onde a gente sabe que é estrutural, né? O racismo. Então, é muita vulnerabilidade aí para a gente estar considerando, né? Quais as escolhas dessas mulheres? Elas podem ser ouvidas, né? Então a gente colocou no começo aí da apresentação falando do quanto que já foi avançado, né? O quanto que nós avançamos, né? Mas o quanto também de tempo aí que a gente teve de silenciamento. Então, as coisas elas não caminham assim no automático. Agora a gente já vota, já trabalha, tá tudo certo. Não, a gente tem aí, né, muitos séculos aí, né, onde a gente foi silenciada e a coisa agora a gente está assistindo um retrocesso, né? Então a gente tem práticas que já haviam sido superadas, né? Agora a gente ouve discursos onde a gente ouve dizendo que a mulher tem que ficar em casa, não pode trabalhar, que ela tem que obedecer ao marido. A gente ouve isso hoje, é um grande retrocesso, né? Então, se a gente vai conversar aqui um diálogo sobre a mulher, a gente tem que começar essa fala, né, sobre quem é essa mulher que a gente está falando.
A gente tem que falar de todas, para todas, né? E pensando agora na área da saúde, então eu vou falar, né? Pensando na área da saúde. Quais são os cuidados que são oferecidos para essa mulher na área da saúde, né? Porque isso é estruturado em cima do quê, né? É considerado o contexto de vida dela? Ela tem que se encaixar, né? No que é oferecido. Então, falando assim de políticas então públicas, vamos pensar a nível municipal, porque nós temos a atenção primária, saúde, temos a secundária, a terciária, que é alta complexidade, né? A terciária, a secundária, média complexidade, e temos a primária, que é a prevenção. Tem muito de assistência que dá para fazer, né, no município, tá? Então, o que nós temos que estar refletindo é essa mulher que é atendida lá, nesses espaços institucionais, né? Ela está sendo ouvida nas necessidades dela, né? Então, a gente tem que pensar em um primeiro ponto importante. Vamos lembrar que o contexto que a gente vive é um contexto de machismo, é um contexto do patriarcado, né? Então, a gente tem as estruturas nossas institucionais ainda muito marcadas por tudo isso. A gente precisaria inicialmente estar podendo enxergar quais são as práticas institucionais que a gente está oferecendo. Ela está carregada de preconceito? Né? O serviço de saúde, ele consegue atender as diferentes mulheres nas suas diferentes singularidades, a partir do que é necessário para ela, né? Então, como que a gente lida com as mulheres homossexuais? Que serviços a gente oferece para elas em termos de proteção de saúde, né? Entende? Então, por isso que eu volto naquela questão das singularidades, né? Isso é muito relevante. A gente está considerando atender a todos, né? Então, e uma política séria, ela é feita de baixo para cima. Ela não pode ser de cima para baixo. O que a equipe técnica acha. A equipe técnica, ela também tem que passar por um processo todo de desconstrução, né? Porque a gente, enquanto indivíduo, dentro da nossa sociedade que é machista, né? A gente vai reproduzir, né? Então, essas falas, boneca é coisa de menina, mulher é fraca, né? Esse tipo de fala, a gente teria que tentar desconstruir ela nos serviços de saúde, nas escolas, entende? É um trabalho muito, muito, assim, difícil, complexo, mas necessário. Então, esses profissionais, quaisquer que sejam, né? Todos, né? Eles estão preparados para essa mudança de paradigma? Que mulher é essa? Estão falando das mulheres. Que mulher é essa que a gente está atendendo? Eu estou trabalhando o meu preconceito? Eu vou ficar com risadinha porque aquela paciente ali, ela está com a namorada dela? Eu vou ficar apontando o dedo? Como é que é meu atendimento? Como é que é o meu respeito em relação a essas diferenças, né? Então, é um trabalho muito complexo, né? A gente acho que tem que passar, sabe, esse panorama desse contexto. Então, não dá para a gente falar de saúde da mulher sem falar disso, né? Tá. Quer dizer, André, é uma visão que você tem que ter uma visão de participação de muitos profissionais, né? O médico, o enfermeiro, né? A psicóloga, vários profissionais, né? Às vezes assistência social também, né? Na condição de pobreza. É um trabalho muito integrado, né? Eu queria só, nesse diálogo de gerações, né? Lembrar de quando a gente eu lembro, fazia os cursos de gestante, que a gente chamava lá atrás, né? Que a gente confundia muito, vou puxar minha orelha, né? Confundia muito para entregar um enxoval no final do curso de gestante das mulheres, né? Mas era muito mais do que isso, né? Você tinha todo um trabalho de preparação, de orientação, né? E de conversa, né? Mas eu vejo que as coisas evoluíram muito, pelo menos na concepção da legislação.
né, nas normas, nos decretos, nos atos públicos, nós evoluímos muito. Né? Eu quero dar um outro exemplo que eu sempre fico muito encantado, e Jabuticabal não é diferente. O programa Bolsa Família, quando é possível, a titular do Bolsa Família é a mulher. Né? Jabuticabal, das 2.970 famílias que recebem Bolsa Família, 87% o cartão vai para a mulher. Provavelmente os 13% que é porque não dá uma mulher na família, na chefia, né, que tem condição de coordenar a família, então vai para a mulher. E isso, além de fazer com que o dinheiro volte, isso vá mais para os filhos, para o cuidado da família mesmo, também serve para combater o machismo. Né? Essa política você empodera a mulher. Né? Então, eu fico pensando o quanto que a gente tem que discutir. Nós não vamos esgotar hoje tudo isso, né, André? Mas o quanto que ainda a gente tem que continuar discutindo, continuar mobilizando, criando espaços institucionais para que o respeito às mulheres, a todas as orientações, opções sexuais, se aconteça. Eu concordo com você, nós estamos regredindo, né? As agressões têm aumentado, pelo jeito, pelo menos as pessoas têm verbalizado verdadeiros absurdos na rede social. Né? Então, esse trabalho é muito importante. André, eu gostaria que você encerrasse, né? Fosse encerrando, porque você tem sentido nessa questão da pandemia, da Covid-19, tem mudado a percepção das mulheres, as dificuldades das mulheres? Como é que vocês têm percebido isso lá no Hospital das Clínicas? A pandemia, ela escancarou essas diferenças de gênero, essas desigualdades, sabe? A mulher ficou muito mais sobrecarregada, né? Isso foi é muito claro, né? Transparente. E eu sei que se deixar falar esse assunto, eu vou falar bastante, mas eu queria só fechar com propostas, né? Porque eu elenquei aqui um monte de problemas, né? Um monte de dificuldades, né? E eu gosto sempre de pautar as práticas em estudos, né? Que vão estar falando com bastante propriedade do tema, né? Então, como eu disse, esse estudo da Unicamp, eu achei muito bacana o quê, né? Como a gente pode tentar modificar um pouco esse cenário. Serve para a área da saúde, mas o que eu acho que é interessante é que ele pode também servir para outras áreas, porque é o olhar em relação à mulher que tem que ser ampliado, na verdade, né? Então, ela vai falar que a gente tem que buscar o protagonismo da mulher, a gente criar espaços de participação das usuárias, elas poderem ser ouvidas, sabe? Então, isso serve lá na UBS, né? Olha como a gente está longe, é uma realidade tão longe da gente pensar, né? Uma coisa tão importante e tão longe de acontecer. Isso não acontece, né? Então, a gente poder criar espaços de troca. As mulheres, elas têm saberes diferentes. Você vê, eu falei um pouquinho, citei algumas aqui, né? Toda essa singularidade, a gente tem que ouvi-las, as necessidades delas, né? Possibilitar que elas opinem, inclusive que elas opinem sobre as organizações dos serviços, porque ninguém está fazendo favor ali para elas. A gente tem que mudar a forma como a gente encara os serviços públicos. Eles são, entende? A gente é cidadão, a gente tem que estar participando, né? E não como se fosse alguma coisa ali que estou feliz que eu recebi. A gente tem que participar, deveria ser uma via mão dupla, né? Enfim, perceber então que a gente pode planejar com essa paciente junto à rede dela. Que condição que ela tem? Como esse serviço de saúde pode ajudá-la na condição dela? Porque por exemplo, uma mulher que não tem rede de apoio nenhum é muito diferente. Como nós, enquanto Estado, vamos auxiliá-la? Ela está sem rede de apoio por N motivos aí, né? Pessoais da vida dela, da família dela, ela não tem com quem contar. Como a gente se estrutura em relação ao serviço de saúde, olhando para essa singularidade dessa mulher, né? Entende? Isso eu nem falei do outro assunto tão relevante que é a área de saúde mental, né? Que, assim, a depressão, ela é muito alta entre as mulheres, sabe? Tem aumentado o suicídio nas mulheres, e como o serviço de saúde mental
é precário, isso a nível nacional, né? Isso é realmente muito lamentável, é muito triste, né? Mas esse é um parênteses aí. Mas entende? A gente tem que considerar esses fatores de singularidade, como a gente vai auxiliá-las, né? Mas olhando para essa mulher, para quem é ela? Não uma coisa pronta que serve para todo mundo, né? Então é toda uma desconstrução, né, do que a gente tem aí, tá? E pensar em intersetorialidade, né? Então, são ações conjuntas entre diferentes setores governamentais, a gente poder estar trabalhando junto, a prevenção, a assistência, a integralidade. Eu tô assistindo essa mulher na integralidade dela, nas condições dela, do contexto de vida dela. Esse seria um serviço de excelência, você considerar a integralidade dela. Lá no HC eu tenho assim um prazer de estar lá, de trabalhar lá. As equipes são muito complexas, a gente tem psicólogo, TO, fisioterapeuta, assistente social. Então o paciente ele é muito cuidado, isso a gente pode dizer. Então isso é um local bem sucedido de saúde pública, que a gente tem que lutar, que a gente tem que manter e cada vez melhorar, né? E, enfim, a gente tem diversas profissões, né? Essa interdisciplinaridade, cada um podendo colaborar, né? Para esse paciente no contexto dele, né? Considerando quem é ele, nessa singularidade dele. Então, a mulher, ela é tudo isso, né? É todo esse silenciamento que já houve, agora nós estamos rompendo com esse silenciamento, isso incomoda, né? É um novo lugar e a gente tem que dar voz, né? Isso é um trabalho devagar, é um trabalho gradual, né? Então, a gente, enquanto instituição, enquanto Estado, vamos dizer assim, né? Enquanto políticas públicas, tem que estar fortalecendo essas mulheres, elas serem as protagonistas, né? Tanto ali no cuidado que você vai se oferecer para ela na saúde, estou pensando na OBS agora, nessa minha fala, mas se for em outro contexto, no contexto do emprego para essa mulher, né? Às vezes ela tem, o que ela sabe fazer, né? Então a gente tem muitas cooperativas que poderiam ser pensadas baseado nos saberes dela. Ela sabe cozinhar muito bem, ela sabe costurar muito bem, entende? Então a gente tem que ser de baixo para cima, ouvir essas mulheres. Eu acho que essa é a melhor prática em termos de política social, entende? A melhor prática é essa, é você valorizar aquilo que ela tem, né? Aquilo que e também assim o que a gente pode estar cuidando dela, né? Tá bom. É um tema apaixonante, né? É um tema apaixonante. Se Não, pois deixar, eu é. fico falando aqui Viu, uma André? hora. Deixa eu fazer uma sugestão. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos, vai dividir a tela aqui com a gente também, não é? Você pode continuar com a gente, né? Que depois vão vir perguntas, outras intervenções. Pode, não é? Claro, Então tá bom. Eu vou eu agora vou te seguir. remover e ficar só eu e o Carlão aqui. Eu estou aprendendo essas coisas aqui. Ô, Carlos, eu queria que você primeiro se apresentasse. Você nasceu aqui em Jabuticabal, não é? E hoje mora em outra cidade, né? E a sua atividade profissional. Tá, joia. Boa noite aí para todos. Primeiro, gostaria de dizer que é uma honra enorme, agradeço muito ao professor Bacarin aí pelo convite. Eu sou de Jabuticabal, eu nasci em 78, aí na cidade, passei a minha infância e a minha adolescência na Coab 1, cresci lá, vizinho do Jatubá. Opa! Saudoso Edno, Jatubá. Exato. Foi vereador. Eu saí de Jabuticabal em 97. Eu fui para Ribeirão Preto fazer cursinho, fazer pré-vestibular, e depois eu passei no vestibular na Unesp de Marília, e aí vim para Marília para fazer faculdade de Ciências Sociais. Me formei aqui em Marília e acabei ficando. Me tornei professor de geopolítica e de sociologia na rede privada
trabalho em várias escolas da rede privada, não só em Marília, mas trabalho também na região. Né? Trabalho em São José do Rio Preto, trabalho em Bauru, em Presidente Prudente, além de algumas escolas aqui em Marília. No total, eu trabalho em 6 colégios hoje. Agora, por conta da pandemia, tudo online, né? Tudo dentro de casa. Mas, enfim, a minha atuação é essa, é dar para o jovem perspectiva. Essa é a grande ideia. Tá bom. Eu queria começar por aí. Né? Você está falando de geopolítica, nós estamos num momento de transformação no mundo, né? Uma nova potência emergente, eu já nem diria, né? Que tá presente a China, não é? Que estabeleceu relações econômicas muito fortes com o Brasil na área do comércio, na área dos investimentos. Né? Hoje eu estava vendo uma reportagem, cara, não sei se você viu, de energia solar, que uma das empresas a que produz mais, não é o espelho em si para captar o sol, para transformar o calor em energia. Né? É uma empresa chinesa, 30% do mercado brasileiro é dessa empresa chinesa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Brasil, né? As perspectivas, não muito, né? Porque isso é um tema, e como que os jovens, especialmente isso, acho que é importante, porque a gente percebe, os números mostram isso, os jovens têm sempre o desemprego é muito alto entre os jovens. A taxa de desemprego entre os jovens é mais alta. E há uma indefinição, né, sobre o que eu vou fazer. E se eu vou fazer o quê? Né? Eu vou fazer isso na vida toda? Né? Meu pai foi bancário a vida toda dele. Eu sou professor a minha vida toda. Meu avô também foi agricultor a vida toda dele. Né? E hoje não é mais assim. Né? Acho que as profissões estão mudando muito. Há sempre muitas novidades, muita tecnologia na informática, na comunicação. Como é que você discute essa questão, percebe isso entre os jovens, quais são os anseios, o que eles querem aprender, né? Querem aprender mandarim, mais informática? Como é que você está percebendo? Mandarim eu sei que é difícil para caramba, né? Inglês, não é? Como é que você percebe isso? Você tem 4 cidades relativamente de porte médio, né? Marília, Prudente, Bauru e São José do Rio Preto, né? Que já é uma cidade de mais de 500 mil habitantes. Como é que você percebe isso na juventude, os anseios? Para onde nós estamos indo, né? No emprego, na ocupação? Professor, é uma situação bastante complicada essa, e eu queria fazer a abordagem a partir de 2 perspectivas. Vou tentar ser breve aí para não tomar muito o tempo do pessoal. O senhor começou falando da questão da China. A China é um país que tem muitas diferenças com relação ao Brasil, mas é um país que começou o seu desenvolvimento econômico efetivo muito depois do que o Brasil. O Brasil se torna um país industrializado lá no governo do JK, então é final dos anos 50, e a China só começa a se industrializar no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, é uma distância muito grande. Se nós pensarmos do ponto de vista temporal, era para o Brasil estar muito acima. E, efetivamente, isso não acontece. E por que não acontece? Exatamente a forma com que a gente direciona a dinâmica de crescimento. E a juventude ela é muito importante com relação a isso. Aqui no Brasil, nós não temos, e não tivemos na década de 80, não tivemos na década de 90, tentamos um pouco nos anos 2000 até 2010 e depois isso declinou muito, que é a ideia de dar ao jovem perspectiva. Não existe possibilidade da gente traçar o futuro. O futuro vai ser esse. Vamos investir ali que vai dar certo. Não tem jeito. O mundo muda muito rápido hoje. As perspectivas elas são muito diferentes.
Então, muito rapidamente, uma profissão que ia ser incrível, de repente ela desaparece. Né? Pensa em Jabuticabal, 20 anos, quantas locadoras de vídeo, né, de fita tinha e simplesmente desapareceu. E se a gente pensar 20 anos para o projeto econômico, é muito pouco. Muito pouco. Então, não existe forma da gente traçar isso. Mas o que a China deu para grande parte da juventude? A possibilidade de qualificação. Essa possibilidade de qualificação que, infelizmente, nós não temos aqui. E aí, eu vou para outra perspectiva, que é como atingir efetivamente a base da coisa. E aí eu comecei falando para o senhor na minha apresentação de que eu sou lá da Coab. E nos anos 80, qual era a nossa diversão? Era ir na rua jogar bola. Ficar na rua jogando bola. É o que a gente fazia. Né? Você não tinha outra coisa. E eu me lembro muito, muito claramente de estar sentado com os moleques conversando ali na rua, na calçada, e falando coisa de criança, de pré-adolescente, assim, o que vai ser quando crescer? E um falava que queria ser peão de rodeio, um queria ser motorista da Basilar, outro queria, enfim, trabalhar na Stephanie, era aquilo que a gente escutava. E eu falei para eles assim, eu quero fazer faculdade. Eu não sabia do quê, mas eu queria fazer faculdade. E todo mundo riu da minha cara. Porque eles falavam assim, faculdade é coisa para rico. Você é pobre, a gente é da Coab. Mas olha que coisa incrível. Na minha família, eu tinha um tio, que, aliás, até o senhor deve ter conhecido ele foi um dos fundadores do PT em Jabuticabal, o Mané, Manuel de Almeida, que trabalhou na Unesp como funcionário há muitos anos. E aí, olha só que ele fazia faculdade. E eu pensava, se o meu tio faz, eu posso fazer. E é tão curioso isso, que na rua que eu cresci, ali na Coab, só eu e o meu vizinho de muro é que estudamos. Os outros todos, ninguém estudou. Mas é a perspectiva que eles viviam. Era a perspectiva que a gente tinha. Então, como que eu enxergo uma possibilidade de mudança? Dar ao jovem perspectiva. E isso é função do Estado. Isso é função do Estado, nas suas esferas federal, estadual e municipal. Então, se Jabuticabal é muito forte na produção de amendoim, ter alguma qualificação nisso é importante? É importante. Poxa, nós temos aí a faculdade, a Unesp, que é um centro de excelência e que N possibilidades de parceria com relação à Unesp, a qualificação para os jovens, cursos técnicos, a expansão, por exemplo, da ideia do técnico agrícola, que eu não sei nem se existe mais, mas era uma coisa tão importante nos anos 80 e 90 e tal. Então, esse tipo de coisa eu vejo que falta muito. A ideia não é só, de repente, de fazer por, mas é dar a ele a noção de possibilidade. A Andréia estava falando sobre a questão da mulher e falou muito bem, aliás, está de parabéns, Andréia, né? Muito, muito boa a fala dela, e ela fala da questão de atender as pessoas naquilo que elas precisam. E eu acho que isso é uma marca muito, muito interessante e o senhor, enquanto político, sempre teve essa característica de ouvir as pessoas, de atender as pessoas naquela necessidade, certo? Porque muitas vezes a gente colocou na cabeça que todo mundo tem que fazer curso superior, e não é verdade. O senhor que é professor universitário sabe que quem não gosta de estudar, aquele não é o ambiente. Aquele não é o ambiente. O ambiente do ensino superior, ele é específico para algumas coisas.
mas é possível ter uma qualificação de nível médio e que dê às pessoas possibilidades de expansão. E para fechar essa fala, para não tomar muito tempo, esses dias eu assisti um vídeo no YouTube de um colega do senhor, colega de profissão, né, professor na área de agrárias, o Chico Graziano, que infelizmente falou besteira demais. Jesus amado, como ele falou besteira. Exatamente depreciando a figura do professor. Ele pega um material didático e fica falando de coisas erradas. Eu peguei o material, eu li linha por linha daquilo que ele apontou, e ele está completamente equivocado em tudo que ele falou. E sendo ele inteligente do jeito que é, e nós sabemos que ele é muito inteligente, ele não errou. Ele estava de sacanagem fazendo um negócio daquele. Aquilo é ruim porque tira do jovem a clareza, o pensamento e a perspectiva. O que muita gente quer é tirar das pessoas a perspectiva. E aí eu encerro essa parte da fala com isso. O que fazer? Dá para as pessoas a ideia de sim, você pode. Olha que coisa interessante, o Obama foi um dos presidentes mais bem avaliados dos Estados Unidos, pelo menos na história recente, e o slogan dele na primeira eleição foi o quê? Sim, nós podemos. Nós podemos. Essa ideia, se a gente plantar isso no coração do povo de Jaboticabal, eu tenho certeza que avança muito, porque é um povo forte, é um povo batalhador, é um povo resistente demais, mas é um povo que está descrente, né? Está completamente descrente. Apesar de não morar mais em Jaboticabal, eu tenho família aí, tenho tia, tenho primos, a minha avó ainda mora ali. Aliás, a minha avó sempre foi eleitora do senhor, e isso é uma coisa que vai continuar. Ela está lá com 80 e tantos anos, com dificuldade para ir e vir, mas ela quer ir votar no senhor. E aí é uma coisa muito importante a ideia de mostrar para o povo que ele pode crescer. Porque o que eu mais escuto quando eu vou para Jaboticabal é as pessoas falando: "Ih, Jaboticabal já era. Aqui não tem nada. Aqui nada vai para frente." Então, colocar na cabeça das pessoas que sim, é possível dar essa perspectiva, eu acredito que seja o mais importante. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado. Esse discurso entusiasma a gente, sabe? Dá uma chacoalhada, é bom demais. Depois eu queria fazer mais uma pergunta, mas nós temos algumas pessoas que se inscreveram. Eu estou aqui com o professor Adriano, o professor Gebara também. O Gebara, quando você falou do Chico, ele adorou, viu? Ele tinha passado para mim um e-mail sobre isso. Falou: é um absurdo aquilo. Foi colega nosso de faculdade, viu? Colega do nosso departamento. Aí eu quero passar aqui para o professor Adriano. Professor Adriano, o senhor está sempre presente. Acho que foram muito... O professor Adriano é candidato nosso a vereador, né? Foram muito boas as ideias. Olha, e eu queria destacar, viu, Carlão e André, duas pessoas aqui nossas de Jaboticabal, né? Sem ser bairrista, não é isso. Eu mesmo não nasci aqui. Mas o quanto que a gente tem de competência acumulada aqui em Jaboticabal, de gente que pode nos trazer informações, de gente que pode contribuir para a discussão e para a implantação de políticas, né? Com capacidade, com conhecimento, com acúmulo, né? Adriano, faz a sua intervenção. Ô, professor Bacarin, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. A minha intervenção é pequena. Tanto a Andréa como o professor Carlão falaram muito bem sobre os dois assuntos, né? Juventude e mulheres. Gostaria de lembrar que foi no governo Lula que foi criado a Secretaria Nacional da Juventude, professor. É a partir do governo Lula que nós temos um olhar diferente para os jovens, não é? Sou diretor de escola e uma das minhas propostas é a criação do Conselho da Juventude. O jovem hoje, ele tem que ser protagonista do seu futuro.
eles estão dinâmicos, eles têm aí muito mais acesso do que nós às informações, eles passam muito mais tempo do que nós na internet, eles aprendem muito mais rapidamente. Só que eles não têm tanta vantagem, não têm tanta voz. Eu acho que o Conselho da Juventude pode ajudar a pegar esse pessoal dentro de Jaboticabal, esses nossos jovens, né, e colocá-los junto com o governo, para que possam ser criadas possibilidades aí de trabalho, de melhores na educação, na questão do esporte, da cultura também. Não é isso? Tem várias ideias. Para o senhor ter uma base, existe aí a questão da saúde preventiva dos jovens, que hoje o jovem, infelizmente, nós temos aí a questão das drogas, a questão da gravidez indesejada na juventude, né, que tem que ser olhada com um olhar mais solidário, mais carinhoso, né? Entre outras questões, professor. Em relação às mulheres, o que falar das mulheres? Hoje eu sou professor, sou pai, eu tenho ao meu lado uma mulher que me ajudou muito, contribuiu muito para que eu me erguesse. Eu acho que nós temos que pensar realmente, não só na legislação, mas em mecanismos que essas legislações sejam funcionais em relação à mulher. Pois as mulheres, existem as legislações hoje, mas, senhor vê, nesse momento de pandemia, a legislação está lá, só que, infelizmente, tem aumentado o índice de violência contra a mulher, o feminicídio. Então, nós temos que criar mecanismos para que essa legislação comece a ser funcional na nossa sociedade, para que a legislação funcione para coibir esses atos, mas que os mecanismos venham para modificar a mentalidade da sociedade em relação às mulheres, pois somos iguais, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, com as mesmas funções. É graças a essa mulher que está aqui, professor, vou chamá-la aqui do meu lado, vou até sair da câmera, que eu consegui alcançar a minha vida profissional, a minha vida familiar, né? É uma mulher que está ao meu lado há 20 anos, me ajudou a construir a minha vida, como eu ajudei que ela construísse a vida dela profissional também. Então, nós temos que saber que é uma parceria, como aconteceu com o senhor e a dona Miriam. Nas nossas conversas, quantas vezes o senhor falou, né, que todas as conquistas profissionais do senhor e da dona Miriam também foi uma relação mútua entre vocês dois. E é isso. A mulher tem que ser empoderada, tem que ser valorizada para que haja o sentimento comum entre o homem e a mulher. Podemos construir muito juntos. Tá né? bom. Adriano? Eu gostaria, professor, de passar para a pessoa que está ao meu lado, uma outra mulher, uma minha mentora dentro do sindicato. Por problemas técnicos, ela precisou vir para minha casa para poder participar da live também. Senhora Maria Carlota, nossa vez. Boa noite, Bacarim. Boa noite a Quase todos. um pouquinho melhor na câmera aí, Carlota. Na câmera. Um pouquinho mais para... Eu nunca sei se é para... Não, é o contrário. Esquerda. Isso. Isso, vem mais para a esquerda. Aos nossos companheiros, às nossas companheiras, eu prestei muita atenção naquilo que a Andréa disse e nós temos que mudar de fato, Andréa, o paradigma, porque nós estamos acostumados, eu, por exemplo, né, eu já quero apresentar as coisas prontas. E essa questão, eu sei ouvir também, mas essa questão do ouvir, né, mudar como o serviço de saúde, como o serviço de educação, como o serviço da assistência social pode ajudar as diferentes mulheres. Isso vai ser muito importante numa próxima administração, porque a gente acha que tem o compromisso com as políticas públicas e a gente já quer oferecer as coisas prontas. E você deixou bem marcado que nós temos que primeiro ouvir para construir. É isso? Né? Depois você responde para mim. Principalmente por quê? Porque muitas coisas em relação às mulheres mudaram. E em relação à juventude também. Eu fui professora, fui diretora de escola,
E nós temos que mudar esses paradigmas, senão não vai ter jeito, né? Principalmente, como o Carlão colocou, as coisas mudam muito depressa, e nós vamos ter que aprender a ouvir mais do que apresentar mais, viu, Bacarim? Eu considero isso essencial, e esse fortalecimento das mulheres passa pelas reuniões que nós podemos fazer, passa também para que a gente volte a ter em Jaboticabal, né, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, para a gente poder reunir várias mulheres e discutir, ouvi-las. Ele não está ativo e ele precisa voltar a essa atividade. O Conselho Municipal da Educação ele pode ser mais aberto. As pessoas não precisam... Tem o grupo que vota, que fala que vota, e tem o grupo só que fala e que apresenta perspectivas para as pessoas. E eu concordo com o Adriano que uma questão de reunir os jovens para ouvir o que os jovens querem, jovem de todos os locais da cidade de Jaboticabal, para que realmente seja uma representatividade de fato. Obrigado, Carlota. Eu vou passar a palavra para o professor Gebara. Vou deixar a Carlota aqui comigo na tela. Né? Não, vou... Não cabe nós dois. Deixa eu encontrar aqui. É que para ter três, alguém... Mas, professor Gebara, eu estou vendo também aqui o Aparecido, o Pelão. Eu vou fazer uma pergunta mesmo para os dois, né? Que é o pessoal mais zerado, né? Como eu costumo brincar. O Gebara tem duas... Ele é filiado a duas associações de classe, né? Dos economistas e dos advogados. E ele sempre foi economista e advogado até se aposentar. Daí passou a se dedicar mais à atividade religiosa, não é, Gebara? Mas você teve uma... Depois você pode falar do Chico também, não tem problema, do Chico Graziano, né? Mas você teve uma estabilidade de profissão e de emprego que os jovens não têm mais, eu acredito. Né? Você foi professor da Unesp, aposentou na Unesp e sempre foi advogado e economista. Né? E o Pelão sempre trabalhou no SAERJ, que é onde eu conheço, né? Na área ligada a tratamento de água, na área química. Né? Então, Gebara, como é que você vê? Você tem sobrinhos, né? Como é que você vê essa juventude, o anseio da juventude? O que a juventude está aprendendo e como que eles enfrentam essa... não diria instabilidade, mas essa mudança, né? Você cada dia está enfrentando uma coisa, uma profissão nova, daqui a pouco acaba, vem outra. Como é que você percebe isso entre o pessoal seu? Bem, boa noite a todos, boa noite, Bacarim, Carlota, Adriano, a todos que nos estão ouvindo e vendo. Essa é uma questão realmente muito interessante, na medida em que as mudanças no mundo são muito rápidas. Eu tenho um sobrinho que é engenheiro químico e ele troca de profissão, de atividade, troca de país. Eu vou ficar 5 anos no Canadá, vai para o Canadá, trabalha na área dele, depois recebe um convite para trabalhar no Marrocos, aí depois recebe um convite aqui novamente no Brasil, volta para o Brasil, aí mudam ele de cargo. Hoje ele diz: tio, eu sou mais economista do que engenheiro químico, eu faço mais conta de viabilidade econômica do que outra coisa. Eu tinha minhas outras 2 sobrinhas já estão mais estabilizadas. Uma é professora universitária, veterinária, vai defender a livre-docência agora a partir de quinta-feira, a outra é técnica de laboratório. Então, elas estão mais equilibradas, mas assim,
Sai de casa, vai para o Mato Grosso, trabalha um pouco lá, volta, vou mudar de emprego, vou sair de um laboratório, vou trabalhar na indústria. Parece que isso hoje é natural. Quando você fala para um jovem, calma, vai continuando aí. Mas o que é isso? O mundo dá muita volta, não preciso disso, eu preciso aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu, há muitos anos atrás, numa sala de aula, eu disse assim para a turma, isso faz mais de 25 anos, Bacari. Falei, olha, as faculdades daqui a pouco elas vão ter que formar generalistas. Não vão ter base de matemática, química, física, economia, sociologia. Por quê? Nós vamos ter empregos das mais variadas ordens, independente da tua formação acadêmica. Nós tivemos 2 alunos, um agrônomo e outro veterinário, muito marcados na minha cabeça. Os 2 estão na área financeira. Um trabalha num banco que é uma multinacional e outro é gerente financeiro de uma grande avícola. Quer dizer, não trabalham na profissão. Então, acho que a questão da mostrar perspectivas, abrir leques, não necessariamente, como disse o Carlão, na universidade, mas mostrar que há possibilidades nos cursos técnicos e dizer assim, olha, vai que dá. Quer dizer, a realidade hoje, o que está faltando é o cara ter um pouco de confiança, mas para ele ter essa confiança, ele tem que ter alguma rede de suporte. E aí é que entram as políticas públicas. Aí que entram o recurso, a bolsa, qualquer que seja o nome, para ele ter coragem de dar o passo, de mudar de cidade, de mudar de emprego, de mudar de... estou cansado, não aguento mais aquela empresa. Mas você tem uma possibilidade, e essa possibilidade de ir para uma outra área, o que acontece? E se eu passar fome? E se eu não puder ajudar a minha família? Então, nessa hora que o mundo gira muito mais rápido, embora fisicamente não, ele continua girando e a Terra não é plana, é redonda mesmo, e girando com a rapidez das mudanças tecnológicas, o que me parece é que uma política pública que, como o Carlão disse, pode ser nas 3 esferas, inclusive na municipal, de você abrir perspectivas, mostrar alternativas e ajudar nisso. Ajudar como? Ou oferecendo curso e também dando suporte financeiro, transporte, coisa desse tipo, para a pessoa se sentir segura para mudar. O que eu vejo hoje é insegurança. O nível de emprego cai, infelizmente o nível de emprego cai e de forma forte, primeiro, pela tecnologia que vem aí trocando gente, né? É máquina fazendo o papel de muita gente. E, enfim, o que falta realmente para nós é isso, como bem frisou o Carlão, é dar possibilidades, é mostrar que podemos, como foi, não o partido daqui, mas como foi a tônica da campanha do Obama. Nós podemos mudar. É essa ideia, falta confiança muitas vezes. E, com relação a isso, me parece, Bacarim, que na tua administração, no passado, na sua administração, Carlota continuou com essa possibilidade de mostrar ao jovem, de deixar o jovem ir em busca de outros estudando fora ou estudando aqui, coisas políticas sociais dos governos do PT, dando universidade, não universalizando, mas aumentando muito a possibilidade das pessoas, dos alunos fazerem faculdade, fazerem cursos técnicos. Isso foi muito importante, muito importante. Bom, o que eu tenho a dizer é isso, o mundo realmente precisa, a juventude precisa realmente saber que tem alguém dando força. Talvez seja isso que o Carlão disse,
mostrar que a gente pode fazer. Quer dizer, é isso, oferecer as oportunidades. Não vai dar pronto, mas você vai oferecer a oportunidade. Bom, já que você me deu a deixa, eu também vi o material do Chico Graziano, criticando um material do Anglo, mas ele disse tanta besteira, que ele disse que o mundo, a natureza tem que ser destruída, mas não foi culpa do agrário. Foi o mundo que nasceu muita gente. Como nasceu muita gente, mais gente precisa comer. Então põe fogo na mata para plantar. Ele sabe que isso é mentira. A tecnologia hoje possibilita você produzir grãos, produzir todo tipo de proteína, tanto animal quanto vegetal, sem degradar o meio ambiente. Quer dizer, então nós temos ali um ex-rapazote com brincadeira, falando asneira. E falando asneira em cima de livro didático de uma empresa poderosa. Quer dizer, não se escreve ali bobagem, ali não tem nenhum socialista, ali não tem nenhum comunista, ali tem gente que produz material didático, tentando mostrar para o jovem o que é de verdade o mundo. Já que você me deu essa deixa, eu estava com isso aqui meio atravessado e falei. Um abraço. Vem, Adriano. Também às vezes. Pelão, você quer participar da pergunta que eu fiz? Tem um cachorro participando das nossas lives. Tem um cachorro que está com vontade de falar. Mas eu acho que o Gedara, ele foi muito feliz. Eu vejo que essa moçada, a moçada é muito dinâmica, eles são muito dinâmicos, eles conseguem se adaptar. A gente precisa criar situações com qualidade para que eles participem. Eu tenho duas filhas, uma é engenheira química e a outra é matemática. A matemática cursou a universidade, fez matemática, mas foi trabalhar com análise de risco. Ela acho que passou por uns 10 empregos. Cada mês ela estava num lugar, até chegar onde ela achou que ela devia chegar. Mas por que ela fez isso? Porque ela teve apoio, ela teve perspectiva. E acho que quando a juventude encontra isso, ela produz. Infelizmente, nós somos uma cidade que não propicia esse buscar, não propicia esse alavancar. Acho que a gente precisa criar políticas públicas para a juventude. E que a gente está falho nisso, não temos política pública para a juventude. O Carlão foi muito feliz na fala dele e fazer um retrospecto daquilo quando ele era jovem na Coab 1. Né? Realmente, os sonhos eram muito pequenos para essa juventude. Né? Eu acho que é isso, Zé. Acho que é criar políticas públicas... E quando a Andréa estava falando da mulher, eu até coloquei no chat aí, tem uma relação muito interessante de gênero na questão da qualidade da água, né? As mulheres são as mais acometidas por doenças hídricas do que os homens. E as meninas ficam muito mais doentes e mais tempo afastadas dos bancos escolares do que os meninos. Por quê? O contato das mulheres com a água não tratada, o contato das mulheres, que a elas foi dado o dever do lar, propicia esse grande aumento de doença de veiculação hídrica entre as mulheres e entre as meninas, muito mais entre as meninas do que entre os meninos. Tá bom. Obrigado, Pelão. Obrigado pela participação. Eu quero... Nós já estamos com 1h05 de live. Nós estamos aqui com muita gente comentando, vocês me desculpem, hoje eu não vou conseguir passar pelos comentários, mas eu queria ir encerrando e dando a palavra, primeiro agora para o Carlão, depois para a Andréa, né? Carlão, eu queria que você fizesse as suas considerações finais
e tentasse também responder o que eu tenho visto em algumas conversas, especialmente com as mães, que elas dizem o seguinte: há muito curso profissionalizante, mas que não ajuda meu filho, não ajuda minha filha. É um curso profissionalizante que virou um negócio, mas o que a pessoa aprende ali não vai servir, de fato, para ele se encaixar no mercado de trabalho, né? Então, eu fico pensando, o que o município tem que... Lógico que o município não vai oferecer isso, o município tem que ir atrás das entidades, né? Mas para onde ir? Para que o jovem hoje precisa? A informática é fundamental, não é? Então, vamos pensar assim, aprender a fazer programa de computador, isso é uma boa, né? Não só mexer no computador, mas fazer programação, comunicação é fundamental. Queria que você desse algumas pistas sobre, e encerrasse a sua fala, sobre para onde nós temos que caminhar para capacitar os jovens, né? Dar alternativas para os jovens serem capacitados, não necessariamente na universidade, como você falou, mas, se possível, também na universidade. Mas quais seriam mais as alternativas que você vê? Bom, acho que essa fala é bastante importante, porque exatamente é o elemento de prática, né? De atingir diretamente as pessoas. E eu vejo algo muito simples e que, infelizmente, eu não vejo acontecendo. Não só em Jaboticabal, como eu moro aqui em Marília já há muito tempo. Marília é uma cidade de uns 240 mil habitantes e também não acontece aqui. E é uma cidade com muitas indústrias, que é efetivamente o quê? O órgão público, a prefeitura, em contato direto com os empresários. Porque quem mais entende a demanda necessária e o tipo de qualificação que é preciso são os empresários. Então, quando a gente não dialoga com os empresários, nós temos efetivamente um grande problema. Olha só que coisa interessante. Uma coisa que eu percebo, e os senhores aí, na qualidade de professores, sabem muito bem disso, a figura do professor está desaparecendo no Brasil. Professor é uma dinâmica profissional que tende a ficar fora do script num futuro próximo. Vai faltar professor. Aliás, em alguns segmentos já está faltando. Então, é a gente dialogar com os empresários, entender o que os empresários querem. Eu vou dar um exemplo de algo concreto que eu tenho certeza que o senhor conhece. A cidade de Marília fica muito próximo da cidade de Pompeia. E a cidade de Pompeia tem uma empresa enorme chamada Jato, que é concorrente da KO aí de Jaboticabal. E a Jato criou um ensino técnico e superior dentro da dinâmica de mecanização agrícola, porque ela percebeu que esse tipo de profissional, que não é o agrônomo, não é o zootecnista, não é o veterinário, e ele faz falta, e também você não tem uma engenharia específica disso. Esse profissional fazia falta nesse mercado. A Jato, em parceria com o governo do estado, criou isso. E quando eu vi a Jato fazer um negócio desse, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha a Unesp, a qualidade que tem em Jaboticabal, que é uma faculdade de vanguarda das mais importantes do mundo. De repente, em Jaboticabal tem a empresa, a KO está aí há muito tempo, meu pai trabalhou na KO durante muitos anos, e por que não tem uma conexão entre essas coisas? Então, nós temos empresas em Jaboticabal que têm destaque internacional, e essas empresas, se elas trabalharem, se o órgão público trabalhar buscando junto a esses empresários quais são as suas necessidades,
Vamos criar algo junto para que a juventude tenha a possibilidade. Porque quantos e quantos jabuticabalenses passaram a vida trabalhando nas usinas? E o curso de técnico em açúcar e álcool era um curso super concorrido, porque atendia a uma demanda do empresariado local. Tem empresas em Jaboticabal e região que precisam, por exemplo, da questão de programação, de informática, de gente mais sacudida? Tem. Agora, o que muitas dessas empresas estão fazendo? Pegam jovens que estão estudando em Taquaritinga, pagam para eles salário desse tamanhozinho, que é salário de estagiário, para poder ensinar para ele aquilo que a empresa precisa. A empresa está fazendo do jeito dela, aquilo que, se tiver uma parceria com a instituição pública, a tendência disso é crescer muito mais. É muito triste para quem é de Jaboticabal, e eu sou apaixonado pela minha cidade, ter que morar fora. Eu tenho que morar fora. Certo? Por quê? Porque, infelizmente, nos últimos anos aí, já há um bom tempo, a cidade parou de oferecer. E quando o Estado deixa de cumprir a sua função, é o povo que sofre. Então, na questão da juventude, eu entendo que essa seja a perspectiva. Muito obrigado, Carlão. Você enriqueceu demais o debate pelas ideias e pelo seu entusiasmo. Isso é muito importante, muito importante. Eu agradeço, agradeço muito. Agradeço muito o convite e quero que vocês contem comigo para o que for necessário, para o que for importante aí, porque eu acredito demais que a gente pode fazer a diferença e obrigado, Carlão. É o lugar que a gente ama. Obrigado. Teve uma interrupçãozinha. Andréa, você volta agora, depois vou passar a palavra para a Carlota vai encerrar a nossa live hoje, não é? Mas, Andréa, um dos temas sempre é a questão de esclarecer os direitos, esclarecer uma série de aspectos da condição da mulher, não é? Como incorporar isso, especialmente no final do ensino fundamental e no ensino médio, né? Porque isso começou a virar, a chincalhar, né? Não pode fazer isso é uma obrigação da casa, uma obrigação da igreja, não da escola, né? E eu acho que, na minha avaliação, é um grande retrocesso, porque eu lembro como que a gente foi aprendendo as coisas na vida, né? Quando a gente era criança, aprendia na rua, né? Não tinha... ia aprendendo na marra. E isso começou a ser tratado com preconceito, sabe? Como se os professores não soubessem ensinar esse tipo de coisa. Como se os professores não conseguissem transmitir devidamente, né? Respeitando, inclusive, a religiosidade de todo mundo, as informações do corpo, do direito da mulher, do adolescente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E como que isso é importante para a pessoa estar preparada para situações diversas da vida. E encerrar. Muito obrigado, viu, André, pela sua participação. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Fazendo um link aí entre a saúde da mulher e pensando na parte da educação, né? É fundamental que o professor tenha, que a escola tenha esse espaço de referência com o jovem, né? A gente precisa muito da escola nesse papel, sabe, da educação sexual, né? A gente sabe, aí as estatísticas mostram, né? A violência sexual, né? O abuso sexual, muitas vezes acontece com
familiares, ali pessoas conhecidas. Então a escola tem esse lugar, sabe? A escola tem, é uma luta grande aí que a gente tem que ter contra esse obscurantismo de achar, enfim, de ver a escola e ver a educação dessa forma tão, né, tão torta, né? A escola tem um papel importante, a escola tem esse papel de referência. Muitas vezes você pode ter contextos de vida da pessoa que a escola vai ser o norteador daquele indivíduo, né? Vai ser decisivo ali, né? Então, as boas práticas de saúde, as boas práticas em termos, enfim, a ciência, isso tem que ser valorizado, isso é na escola, né? Isso é na escola que começa, né? Falando sobre, enfim, esse papel da mulher, esse protagonismo da mulher, deve ser discutido isso na escola, né? A gente lutar contra todo esse preconceito, essa misoginia, enfim, eu acho fundamental esse casamento aí da saúde com a educação, né? Eu acho que é fundamental, sabe? Então, se a gente conseguir que esses temas que são relevantes na nossa sociedade possam ter esse espaço dentro da escola, é um ganho maravilhoso, né? E, inclusive em questões de saúde, né? Tem muita coisa que você, por saber, por ter esse tipo de informação, você está mais, enfim, protegido, né? Da sua saúde, porque você vai estar com essas boas práticas. Então, acho que a referência para as boas práticas de saúde é a OMS, né? Em todas as áreas. E isso tem que ser passado nas escolas. Isso tem que começar de pequenininho, né? Enfim, é uma luta grande, né? Que a Tá gente bom. tem, mas é fundamental. E respondendo a questão que a Carlota colocou, né? Desses lugares de fala, é fundamental, então, pensando em saúde da mulher, a gente, então, criar esse espaço de fala, né? Que elas tragam os seus saberes, sabe? Que elas tragam as suas singularidades. Isso é de uma riqueza, isso é de uma importância, isso é um norte, né, para as boas práticas na saúde da mulher, né? E é isso, então. Adorei participar aqui com vocês, foi um grande prazer para mim. Tá bom. Muito obrigado, André. Eu agradeço novamente a Andréia, o Carlão. Quero agradecer também a Cláudia Guzmão, que nos indicou esses dois jovens de Jabuticabal para brilhantar esse debate, trazer tanta vivacidade, tantas ideias novas, né? E peço para a professora Maria Carlota, foi prefeita de Jabuticabal 2 vezes, encerrar essa live, agradecer todos os comentários. Não vai dar para passar os comentários hoje, né? Mas a professora Carlota encerrando essa live. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não, então, deixar aqui os nossos agradecimentos, né, Bacarim, para a Andréa. Foi muito importante mesmo a sua fala. Inclusive, para mim, Andréa, eu tenho que mudar muitas coisas e fazer outras propostas mediante aquilo que você discutiu e que você deixou claro para a gente. E uma coisa que ficou muito marcada para mim é que nós vamos ter que fazer ações conjuntas entre diferentes setores da prefeitura. Diferentes setores. A questão da educação, né? Como é que você vai dar perspectivas para os nossos jovens? Como é que você vai trabalhar a questão da educação para as nossas mulheres também, depois de ouvi-las? Como é que nós vamos trabalhar a saúde? E o Carlão, né, que morou lá perto da escola que eu fui diretora, eu fico muito contente aí de saber isso, e a perspectiva que ele já tinha, enquanto que os outros colegas não tinham. Então, é muito, muito importante aquilo que a escola oferece, aquilo que a saúde pública oferece, aquilo que a assistência social vai oferecer, aquilo que a prefeitura vai oferecer como, vamos dizer assim, como indutora realmente daquilo que nós pretendemos para nossa população.
aí juntando toda a população, mas principalmente para a nossa juventude. Então, eu fico muito agradecida pela presença de vocês, pelo que vocês disseram e pelas perspectivas que vocês abriram na nossa mente, tá bom? Tchau, gente. Tchau.